meditação de hoje, o médio e a higiene. É interessante que ele começa com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E esse capítulo não fala da higiene, não fala da imoralidade. Aí, para entender o versículo que vai dizer aqui, que é o 19, eu vou ler aqui do 18, que eu coloquei aqui, uma parte, né? Qualquer pecado é exterior ao corpo, mas a imoralidade peca contra o seu corpo. Aí o 19. Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora vamos à dissertação do Miramês. A higiene é sinal de evolução. Não pode existir civilização sem que o asseio esteja presente, seja no campo físico ou mental, psíquico ou espiritual. O corpo de carne é, por assim dizer, santuário do Espírito, um instrumento que acolhe uma ave de Deus, uma casa de barro que recebe a visita da luz, pois deve estar sempre arejada, dando condições para que o visitante dos céus cumpra sua missão na terra. O complexo físico foi planejado para que todo o seu mundo interno seja saneado, mesmo na inconsciência do espírito. A alta sensibilidade dos centros energéticos atendem às ordens do computador divino da consciência profunda. E a limpeza se processa na cidade humana, muito mais perfeita do que em qualquer metrópole de um país. Porém, o responsável por essa conservação é a própria alma, depois que desperta a razão divisa entre homem e animal, passa a ser humano e se interessar pela higiene, e ela avança com o progresso de cada pessoa, estado ou nação, atingindo os mundos. O médium deve se interessar largamente pela higiene e mesmo sentir prazer na sua execução, pois os espíritos elevados abençoam o asseio quando não prescrevem normas nesse sentido. O banho diário corresponde a um bom descanso, nos faz retornar a um prazer indizível. Uma roupa limpa descontrai a natureza e faz com que se fique em paz no meio dos outros. A limpeza da boca nos torna mais saudável para uma conversação mais digna. Depois desta higiene do corpo, devemos partir para da mente, pelos processos da educação dos impulsos. A higiene do corpo é, de certo modo, a do espírito, de sorte que um está vivendo com o outro. A poluição da mente com ideias negativas torna o corpo imundo e a imundície do corpo perturba, de certo modo, a alma. O bom senso nos pede para que usemos os dois processos de purificação, procurar meios de limpar a mente, desentulhar todos os seus departamentos com pensamentos ligados ao amor e à caridade, trabalhar em esforço intenso para modificar os nossos velhos hábitos inferiores e começar a viver preceitos mais espiritualizados. A nossa parte é nossa missão. Se cumprirmos os deveres, o resto fica ou já está a cargo do Senhor Supremo. E mesmo na nossa tarefa, o Cristo está presente, auxiliando-nos em todos os lances, como tutor, e nos outros
como criança na viagem evolutiva, uma mediunidade bem definida nos moldes evangélicos requer muitas modalidades de ajuda, sem que precisemos escrevê-las em uma só mensagem, como também seria impossível. Talvez a leitura de todo este livro, com bastante atenção, possa dar uma ideia mais clara das grandes necessidades de um sensitivo diante dos trabalhos que lhe compete realizar. Queremos dizer com toda sinceridade que não estamos ditando normas para quem quer que seja, apenas convidando os companheiros para uma escola de que também somos alunos, o aprendizado com Jesus Cristo, e, portanto, inspiramos a nossa fala nos tópicos de sua divina conversa. Se em alguma de nossas páginas deixamos escapar o eu faço ou fiz, pedimos desculpas e esperamos que coloque por nós tudo natural, dentro do hereditarismo, porque isso tudo faz parte igualmente da limpeza do corpo e da higiene da alma. Em tudo que fizermos, devemos pensar primeiramente em fazer bem feito. Dessa ideia nasce o progresso e dele a purificação dos sentimentos que impulsionam a alma para a felicidade. Se não conseguir fazer os devidos asseios na mente para que sejais bons médios, não pareis de vos esforçar, pelo menos complementai o que está ao vosso alcance, o asseio do corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pedir aí o Valdomiro para fazer a peça inicial para o senhor Valdomiro. Agradecer a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez, em busca de conhecimentos, e que possamos ter sabedoria suficiente para colocar em prática. Como sempre falo, né, os espíritos benfeitores nos ajudem na limpeza psíquica, e que possamos sempre cuidar da nossa limpeza física, para mantermos aí o equilíbrio do corpo e espírito em busca da saúde. E o que desejamos para nós, o que pedimos para nós, o que buscamos na noite de hoje, que possa ser compreendido por todos aqueles que estejam no nosso nível, né, ou até mesmo no nível inferior, a fim de que consigam entender que a felicidade que está aqui dentro de nós é só nós buscarmos um pouco mais de esforço e nós alcançaremos essa paz, essa prosperidade material e espiritual tão necessária ao nosso bem-estar. E com a gratidão a todos aqueles, entes, todos aqueles espíritos, encarnados e desencarnados, que de alguma forma colaboram, para o nosso progresso. Que a reunião possa ser coroada de êxito e que tenhamos aí a inspiração dos bons espíritos, para que tudo transfira em paz na noite de Deus. E assim seja. No domingo passado eu levei o livro errado, eu trouxe o livro errado. É por isso que eu não estava encontrando a página da leitura. Eu também. Esse aqui é o livro certo. Você está no capítulo 9. Vem por aqui primeiro, olha para esse livro espírito, aí você vai andar esse processo. Não, sim, mas capítulo 9, 19, não, 14, capítulo 14.
botar aqui, né? Está tão fininho que não marcou. Vou botar outro aqui. 162 e 163. Então vamos a ela. Segunda parte, capítulo 14, no capítulo sobre os médios, item 162. A razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais às quais a ciência algumas vezes tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência, feitas com malevolência, são sempre nocivas ao organismo sensível. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador da boa-fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato desses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo que pode superexcitar a imaginação. Sabe-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecesse todos os casos de loucura da epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e de espantalhos, que seria, pois, se o persuadisse, o que seria, pois, se o persuadisse de que o diabo, do que é o diabo. Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos da ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo, uma vez que se quisesse desfazer do diabo, era que ele que se devia matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdade, causa de todos esses fenômenos, lhes dá o golpe de misericórdia, longe, pois, de fazer nascer esse pensamento deve-se, e é um dever da moralidade e da humanidade combater se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno surgir, seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos, e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso nisso convir. Esses fenômenos, algumas vezes, adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Eis em todos os casos que é preciso fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito.
dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser denominados pelo ascendente moral, e é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter um ascendente, é preciso fazer o sujeito pensar, fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Então, natural é o inconsciente, é aquele que veio, mas sem noção de causa. O facultativo é aquele mais centrado, que estuda e sabe de forma plausível o que está acontecendo. Produz, então, um efeito parecido ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio consegue-se dirigir e de um dominador, algumas vezes tirânico, faz-se dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência que em semelhante caso uma criança tem tanta e frequentemente mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança, senão pelo corpo, e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessário anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa, influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz. Ao assunto retornaremos mais tarde. É interessante que isso aqui corrobora com essa prática que a sessão mediúnica coloca do estado de conhecimento, de aprimoramento, dessa prática mediúnica, né? Que é esses livros que a gente põe aqui, estuda, que vai nos dar uma noção de autoridade, de conhecimento e não dando toda essa responsabilidade, esse poder ao comunicante que está trazendo a informação, né? Então, o estudo é bem interessante, o estudo que é feito na sessão mediúnica é uma coisa muito importante, para que não fiquem esses médios, como em algumas religiões espiritualistas, que fica tudo na mão da mãe de santo, do pai de santo, daquele ali, ninguém sabe de nada, todo mundo só seguindo regras ali, a revelia. A revelia não, ao manejo de quem está no comando, né? Então, vamos ver agora a mesa. Interessante que todos os dois livros aqui falou sobre a moralidade. O Paulo de Tarso, ele botou ali uma forma meio, sei lá, religiosa, porque coloca uma condenação não no ser devasso, sim na sexualidade. Sexualidade vem dos órgãos sexuais, que são órgãos criados por Deus.
A sexualidade é natural no estado biológico que a gente se encontra. Agora, o vício da sexualidade aí é que é o desregramento. Agora, as pessoas põem aí, tem que ter muito filho, não pode, o casamento não pode ser separado, põe mais regras para você se condicionar, sabe, de uma forma não liberta, não dona de si, e aí você fica todo aprisionado e fala, pô, eu não tenho que sair, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você pode tudo. E desde que você trabalhe a razão, você acha naquilo racional, a saída é o melhor para mim, é o melhor para ela, é o melhor para ele, e aí trabalhar aquilo, é a tua aceitação daquilo, e não cumprir regras de terceiro. Então, essa verdade nesse mundo dual, nesse mundo aqui muito holográfico, muito fantasioso, é meio complicado você querer botar o poder de decisão que é teu na mão de terceiros. E nessa mensagem que você é Deus, é isso. Você que chancela a situação, você que bate o martelo. E a gente tem essa mania de terceirizar para os outros. E nisso vive num mundo perturbado, por na hora falar, caramba, eu estou aqui nisso, mas eu não tive saída, eu tive que vir para cá. Não, você teve. Você que deu a saída na mão de outro. E é interessante esse pensamento de ter menos filhos agora, que a gente vai ver que as pesquisas estão dizendo que o ser humano está fazendo menos filhos agora do que há um tempo atrás. Apesar que a população está multiplicando, está crescendo, mas o ser humano está numa caminhada agora mais diminuta. Isso é melhor ou isso é pior? Não, isso é uma mudança. Mas isso é uma mudança colocando na mão da própria pessoa a definição. Eu não quero ter filho, ou eu quero ter filho. Eu não quero casar, ou eu quero casar. Isso é uma expansão de consciência. A própria pessoa está decidindo o que quer. E não uma lei religiosa ou um conceito criado por um avatar de alguma religião. Não, o próprio cidadão está escolhendo. É legal ter filho e tal, mas agora eu não quero. Ou nessa encarnação eu não quero. Deixa para uma próxima. Então, quer dizer, isso tudo, quando a própria pessoa tem a decisão para o seu próprio andamento, aquilo ali é expansão de consciência. E a gente fica preso, às vezes, às crenças. Não, tem que ter isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o que quer. O lado do espírito é o lado religioso, né? Na mão de pessoas que gostam de manipular. Porque, na verdade, você tem que estar preso à parte científica, à parte filosófica e a religião que você usar nessa forma de você se religar a esse Deus que está aqui dentro. E o pessoal quer religar um Deus que está lá fora. É o Deus das igrejas. Mas aí é que está. A própria Bíblia toda te condena em cima de um julgamento do externo. E aquilo que fica meio em conflito. Pô, tem que andar assim, né? Pô, mas eu não gosto de andar assim. Essa semana eu tive um problema de menina veio falar comigo, aí, mas está na Bíblia. Eu falei, está na Bíblia, só porque está lá na Bíblia, tem que fazer o que está na Bíblia. Não tenho mais esse conceito da Bíblia. Eu conheci outros conceitos. Entendeu? Foi o que eu falei para ela. Mas a Bíblia é o livro sagrado. Eu falei, é o livro sagrado porque alguém quis que ele fosse o livro sagrado. Mas para mim ele não é mais o livro sagrado. Eu tenho outros conceitos. Ninguém vai mudar isso na minha cabeça. E ela, você está indo para um caminho muito errado. Eu falei, então eu vou continuar se caminhando, eu estou muito bem. Não, mas é uma questão de ponto de vista, ela precisa desse direcionamento. Senão ela cai na ribanceira facilmente. Mas é falar, não, você está certo, mas eu não sei o que pronto. Discutir religiosidade. Não, mas ela estava querendo, eu entendi que ela estava querendo
querendo discutir, sabe? Não, ela está querendo te converter, ela quer levar para você um troféuzinho para ela, né? Ela quer ganhar o troféuzinho. Vai levar para a igreja. É. Então vamos lá falar do Miramês. Ler aqui é o conceito do Miramês. Doutrina de espírito. Não, doutrinação de espírito. Esse óculos aqui está muito arranhado, mas eu tenho que comprar um outro óculos. E detalhe, com cigarro na mão. Aquilo que Aí que é hilário, né? Aí eu entro pro lado deboche. eu bem que eu não sei assim. Doutrinação dos espíritos. Deves entender que não se converte um espírito do mal em fazer o bem de uma hora para outra. Conversar com ele através de um médium pode ser um sinal que fica em sua mente para meditação. No entanto, a aquisição da moral evangélica é fruto de prolongado esforço todos os dias. Muito legal isso aqui. Transformação, tornamos a dizer, é fruto de longo erros, de dor, infortúnio, problemas incontáveis. É de degrau em degrau que se sobe uma escada, e a ascensão da alma é como que uma escada, como diz Jacó no Velho Testamento. Um simples arrependimento não tem condições de iluminar o espírito. As reuniões espíritas, não resta dúvida, ajudam muito no esclarecimento dos espíritos que ignoram a verdade, mas além de precisar de tempo para esse entendimento, é preciso ir muito mais do que doutrinador, do que o doutrinador tem a moral para conversar com tais entidades. A palavra vazia não convence, nem especulações científicas tocam o coração dessas entidades. Terá que ser como exemplo daquilo que se fala. É o amor que irradia como caridade, a serenidade que alicerça o bem. O mais necessário e muito necessário é o tempo em conjugação com as bênçãos de Deus, porque ninguém pode brincar com a verdade. O Espírito é a obra de Deus, que ele começou no silêncio do tempo, mas que para acabar leva um tempo longo na contagem humana. A obra somente fica perfeita quando ela se torna anjo, julgando uma consciência tranquila em todos os aspectos da vida. Pode-se ver que a faculdade mediúnica vem crescendo na passagem do tempo, aperfeiçoando-se com os seus recursos espirituais para se apresentar como divina na plenitude do Espírito imortal. A obra de Deus é lenta, mas nunca para. É um cinetismo consciente na divinidade do seu amor. Se pretende, meu irmão, trabalhar na doutrinação de espíritos, eis o primeiro passo na tua vida de doutrinador: moralizar-te, de forma que não firas, não julgues, não atormente, não violente os companheiros, que não esqueças o perdão, exercita a caridade e ama sempre. A gritaria, a arrogância que muitos usam não serve para nada, irritando mais ainda os que ouvem. Tem força moral quem vive os preceitos de Jesus. As pessoas que não gostam de evangelho, repudiam a moral. Essas são vazias no que toca ao respeito para com as entidades que queiram doutrinar. Só podemos convencer os ignorantes da verdade pelos frutos da vivência, somente pela vivência dos ideais cristãos que o Espiritismo formula nas suas mensagens. Muitas vezes basta pouco para melhorar os espíritos doentes e mudar de rota os perseguidores. A experiência confirma, como já tem confirmado em muitas épocas, que a ignorância não educa o ignorante.
guerra não faz desaparecer as guerras, que o mal não apaga o mal. Esperamos, pois, que a humanidade se cientifique destas verdades e passe a amar a Deus em todas as coisas, que tudo melhorará dentro da consciência. Sabemos que os livros bons, que uma conversa elevada serve muito, que um ambiente de luz consola. No entanto, somente a própria pessoa querendo é que dá o primeiro passo na senda da ascensão. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, acendendo luz em sua vida. E lá, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 17, se eu faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiando. Volta primeiramente. Eis o valor da liberdade diante da vida, da nossa própria vida. A salvação nossa, do que toca a Deus, Ele já fez tudo, faltando a nossa parte, que somente nós podemos fazer. Do exterior pode sair o toque para o despertar de nossa consciência, quando a doutrinação dos espíritos, querendo eles melhorarem, o toque é válido. A maturidade é lavoura preparada para o nascimento da luz no coração. Que assim Isso é coisa de criança, né? Mas assim, não é todo dia, só uma hora da reunião, dá para dar uma palmada, dá para dar uma palmadazinha, depois eles voltam para ali. O Gabriel, eu acho que está pedindo sábado à noite. Não, cara, mas não custa nada, né? Os pais sabem e tal, mas na hora do Elisa pediu a eles. Mas se fosse uma reunião evangélica, eu duvido que ele ia falar, eles vinham aqui na mesma hora, pai, mãe, filho, irmão. Mas aí é que está, eles não precisam desse trabalho de paciência que a gente está tendo, né? O deles é na chibata. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo de vida, ao nosso Cristo, Jesus, seu Jesus Cristo, e rogar com Ele, e com Ele, o nosso Cristo, Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui, participando desse banquete espiritual, dessa mensagem libertadora. Sabemos que não vai ser, como foi dito na lição, de um dia para o outro, que nos converteremos a essa mudança hoje um pouco radical, pois estamos aqui mergulhados nesse mundo material de paixões, de emoções, de situações. Nós sabemos que já estamos caminhando, pois um domingo à noite estamos aqui e damos preferência a aqui estarmos. E por isso só temos a agradecer ao Pai por muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos encarnados e desencarnados. E assim seja.
Irmãos, eu queria ainda poder estar aqui junto a vocês no meu corpo de carne, mas, porém, não foi possível, porque a minha hora foi chegada. Mas eu tive que ter outros trabalhos a fazer aqui do lado de cá. Mas eu agradeço muito a vocês, agradeço muito essa casa, pelo tempo que passei aqui e aprendi muito com vocês. Bendita seja essa casa, que me ensinou muito. E aqui do lado onde eu me encontro, está me valendo muito tudo que eu aprendi aqui. Mas a saudade fica de todos, né? E aperta um pouquinho o nosso peito. Mas muito obrigada por ter convivido com vocês, por ter aprendido o que eu aprendi aqui. E a paz do nosso Mestre Jesus possa ficar com todos e dar força a vocês para continuar essa linda jornada, porque é o melhor que vocês estão fazendo. Só depois que vocês vão saber como isso aqui vai ser recompensado. Que a paz fique com todos. É o nosso irmão Carlos. Ali. Então, nossos irmãos, vamos agora, já estamos chegando ao término desse encontro, vamos agora despertar e levar o nosso pensamento de volta ao nosso irmão maior. Mestre Jesus, agradecemos por esse encontro e que, como foi dito, que a paz possa estar presente na casa mental de todos os irmãos aqui, que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos por mais essa reunião bem elucidativa, bem esclarecedora, e que só temos a agradecer ao Pai por tudo e de tudo, muito graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade em torno que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, amanhã? Tudo bem? Tem muita comunicação? Vamos lá. Se o teu coração estiver limpo das impurezas morais, o teu espírito superará todas as tentações do mundo. Se o teu corpo estiver aciado, hidratado e alimentado, você passará incólume diante de qualquer surto de enfermidade. Se o teu íntimo estiver em silêncio, nenhum burburinho externo te incomodará. Cuidar do corpo para que a alma aproveite bem a reencarnação. Cuida, né? Bem do corpo para que a alma aproveite bem a reencarnação. Cuida do teu íntimo para o externo não interferir no equilíbrio emocional e espiritual. Bênção de sabedoria e paz para todos os presentes. Que a paz do Mestre Jesus possa se encontrar junto a todos nós aqui presentes, para podermos nos encontrar bem melhor em nossa caminhada. Senhor, que depois de todas estas lições maravilhosas que ouvimos, que possamos sempre ou podemos pôr em prática
pois tudo está em nossas mãos. Só depende de nossa vontade. Seguir para uma vida correta, pois Deus nos dá a oportunidade de decisão e não de imposição, pois Ele sempre tem a decisão certa para nós lá quando chegarmos. E nesta hora é que vamos ver que fizermos o dever certo. Como é grande a sua bondade, pois ainda nos traz tudo para nos aprimorarmos. E se cabe, e só cabe a nós mesmos a decisão. Obrigado, Senhor, por toda esta lindas e sábias palavras que aqui ouvimos e vamos tentar colocar em prática. Que a paz do Leste continue com todos nós e que tenhamos uma noite abençoada. Assim seja. Aí tem outro aqui, ó. Temos que ser luz e carregar para onde formos. Hoje é essa que o Pai quer de nós. Sermos irmãos uns dos outros e termos amor que tanto Jesus nos ensinou, pois estamos aqui para isso. E disso dependerá a nossa jornada sempre. Que a paz e a luz do Cristo Jesus abençoe sempre todos aqui, que sempre com amor estão aqui trazendo a muitos estas palavras e muitos deles estão sedentos delas. Que a paz do Mestre possa sempre acompanhar a todos e façam sempre da vida de vocês luz. Assim seja. Tá, só registrar duas situações, que na quinta-feira que vem o centro vai completar 41 anos, né? A gente pode abrir. E acho ontem, 18 de abril, foi aniversário do lançamento, 171 anos, do lançamento do Livro dos Espíritos. Se eu muito não me engano, 18 de abril de 1854. Eu estou na dúvida se 54 ou 56. Mas foi 1854, sim. O marco aí do inicial da doutrina espírita, se bem que isso aí já tivesse vindo de antes, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz, oh, quanta luz.
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,